Fala Nação Azul, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal Dupla Celeste. E hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo sobre o pré-jogo de Cruzeiro e Bahia, tá galera? Então antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, também compartilha para geral aí nas redes sociais de vocês e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, nenhuma live aqui no canal Dupla Celeste, beleza galera? Então bora pro vídeo. Então galera, bora falar um pouco sobre Cruzeiro e Bahia, fazer um pré-jogo aqui rápido sobre Cruzeiro e Bahia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 9h30, o jogo será às 9h30, lá no Mineirão, com torcida, tá galera? Que você que não comprou ingresso, vai lá, compre ingresso para ajudar o Cabuloso a vencer mais uma partida no Mineirão, aí véspera de feriado, às 9h30, então dá para todo mundo ir lá acompanhar, assistir o jogo e torcer e fazer uma festa maravilhosa pra gente vencer mais uma partida no Campeonato Brasileiro em casa, beleza galera? Então bora pro vídeo. Falando um pouco sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro vem aí de um empate contra o São Paulo lá no Morumbi, um resultado muito importante aí pro Cruzeiro, já que vinha de uma derrota na Sul-Americana e também de uma derrota contra o Inter pelo Brasileirão, uma por 3-0 e outra por 2-1 em casa no Mineirão pro Mushuc Runa. O clima nos bastidores do Cruzeiro ficou bem complicado, né? Várias coisas soltando aí de jogadores aí que ganha demais, né? Muita gente falando mal do Matheus Pereira na época do filho, por causa do filho dele, muita coisa errada aí, falando também que começaram a soltar antes do jogo contra o São Paulo, do salário do Jardim, muita coisa errada aí nos bastidores do Cruzeiro, que a galera acabou soltando. Então, falta muita coisa aí para melhorar no Cruzeiro, mas foi um jogo importante. O Cruzeiro conseguiu esse um ponto contra uma equipe que o Cruzeiro não tem assim, um bom rendimento, né? Conseguiu o empate, então foi um bom resultado. Mas falando do jogo em si, o Cruzeiro tem aí o Jonathan Jesus de volta, né? Jonathan Jesus de volta contra esse Bahia, né? Um zagueiro. O Vidal foi bem na última partida, mas o Jonathan deve aí voltar a ser titular contra a equipe do Bahia. O Dineno também voltou a treinar aí hoje, nessa quarta-feira, com o grupo, então não vai ser relacionado provavelmente, mas já é uma notícia boa, né? O Dineno volta a treinar, deve ser relacionado para os próximos jogos, mas o time em si deve ser basicamente o mesmo que enfrentou o São Paulo lá no Morumbi. Provavelmente deve ter a volta do Gabigol no setor de ataque, ali no lugar do Caio Jorge. O Dudu também deve voltar ao time, provavelmente no lugar do Wanderson. Então o time, na minha opinião, do que eu vejo, mais ou menos, deve ser Cássio, Fagner. Eu acho que o Fagner fica na vaga titular no lugar do William ainda, tá? Porque o Bahia tem o Eric Pulga, que é um jogador muito bom e vem uma fase espetacular. Então, para mim, o Fagner é titular. Aí tem Jonathan Jesus, para mim, volta no lugar do Vidalba, e Fabrício Bruno. E na lateral esquerda, o Kaique, tá, galera? Aí no meio campo, para mim, Romero e Lucas Silva, que fez um grande jogo. Para mim, o Lucas Silva continua nesse time. E para mim, o Christian também continua no time, beleza? E no ataque, para mim, Dudu, Matheus Pereira e Gabigol. Esse, para mim, é o time do Cruzeiro do Jardim, aí para enfrentar o Bahia na quinta-feira, às 9h30 da noite. Beleza, galera? Então, o Cruzeiro vem de um empate, precisa dessa vitória, precisa do apoio da torcida para a gente conquistar e para tirar também aquela falta de vitórias, para criar aquele clima ruim, para a gente voltar a vencer, para ficar tudo tranquilo, para a gente ter um final de semana bom, um feriado bom aí, emendado para a galera que for viajar bem, para a gente voltar a vencer e ficar feliz, beleza, galera? Então, a gente terminou de falar de Cruzeiro, vamos falar agora do Bahia. Mas eu não vou falar do Bahia, porque eu não conheço o Bahia, então vou chamar meu amigo Michael Douglas, que trabalha lá na B News e também no canal MD Soccer, para falar um pouco como vem esse Bahia para o jogo contra o Cruzeiro. Vai lá, Michael! Fala pessoal do canal Dupla Celeste, muito prazer, eu sou Michael Douglas, jornalista do site B News de Salvador e também produtor de conteúdo independente no canal MD Soccer. Desde já gostaria de agradecer o convite do nosso grande amigo João Paulo, já temos uma amizade de anos, e se tem o João Paulo envolvido num trabalho, eu tenho certeza que o conteúdo é de muita qualidade. Recebi esse convite para falar de Cruzeiro e Bahia no Mineirão na próxima quinta-feira, às 9h30, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro este que o Bahia ainda não venceu. Até aqui, 3 jogos, 3 rodadas, 3 pontos e 3 empates para o Tricolor de Aço. O Bahia, que estreou no Brasileirão em casa diante do Corinthians, empatou por 1-1 no jogo em que o Everton Ribeiro foi expulso. Na segunda rodada, visitou o Santos na Vila Belmiro, empatou com o time misto, reserva, por 2-2.
com o Peixe lá na Vila e agora empatou com o Mirassol no último domingo por 1-1 na Arena Fonte Nova. Esse jogo que deixou a torcida tricolor bastante revoltada, bastante estressada, teve inclusive vaias no apito final e não é para menos. Havia uma expectativa muito alta do Bahia vencer, enfim, o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, mas não aconteceu. Num desempenho muito abaixo da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni, Bahia 1, Mirassol também 1. O Ceni, inclusive, que em entrevista coletiva após jogo, ficou muito chateado, demonstrou toda a sua insatisfação com o desempenho da equipe tricolor, falou que a equipe do Bahia não poderia se acomodar do jeito que se acomodou depois de ter vencido o Nacional do Uruguai pela Libertadores na casa do adversário, mas já passou. O Bahia agora precisa voltar suas atenções para o Cruzeiro, afinal é o próximo adversário da equipe tricolor e eu tenho certeza que não será um jogo nada fácil. Para este duelo, além de Gabriel Xavier, que já está no departamento médico há um bom tempo, e também do Michel Araújo, o Bahia não vai poder contar com o Canu. Ele que se lesionou no jogo contra o Mirassol, é praticamente certo que ele não atue no Mineirão. O que faz Rogério Ceni, claro, mexer de maneira obrigatória no seu setor defensivo, mais precisamente na sua zaga. Portanto, quem deve ir a campo com o Ramos Mingo, o zagueiro argentino Ramos Mingo, é o David Duarte, que inclusive coincidentemente atuou nos últimos 2 jogos, tanto contra o Nacional do Uruguai de forma titular, de maneira titular, e de maneira forçada contra o Mirassol, depois de substituir o próprio Canu. Portanto, essa deve ser a grande novidade, a grande alteração da equipe tricolor contra o Cruzeiro. A dupla de zaga deve ser composta por Ramos Mingo e David Duarte. Deu um branco aqui, quase que eu falo Canu. Mas enfim, força do hábito, força do ofício. E tem 2 jogadores de maneira específica em que o Cruzeiro precisa ficar de olho para esse confronto. São justamente Luciano Juba e Eric Puga. Jogadores que caem mais pela esquerda. O Juba por atuar como lateral esquerdo. O Eric Puga flutua muito dentro da área, tanto na esquerda quanto na direita. E são os 2 melhores jogadores do Bahia na temporada e nos últimos jogos também. Luciano Juba vem numa fase monstruosa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Não à toa, são 4 assistências e 1 gol nos últimos 4 jogos. Em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Luciano Juba participou de gols, inclusive. Marcou contra o Santos, deu assistência contra o Corinthians, deu assistência contra o Mirassol. E o Eric Puga fez o gol do triunfo do Bahia por 1-0 contra o Nacional. Fez o gol do empate do Bahia contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro e tem vivido um momento espetacular, não só na sua carreira, mas evidentemente com as cores do Esquadrão de Aço. No mais, o Bahia não deve ter tantas novidades para enfrentar o Cruzeiro. Ronaldo consolidou de fato a sua posição como goleiro titular no Bahia, com as cores do Bahia, e resta aí saber o que o Rogério Ceni vai armar para esse jogo. Eu acho que a grande dúvida no que ele vai ou não fazer talvez possa ser tirar o Caio Alexandre para colocar o Eric na volância, deixando o Jean Lucas e o Eric jogar bem à vontade. São 2 jogadores modernos em suas posições, aquele box-to-box que a gente fala no futebol inglês, aqueles volantes que gostam muito de pisar dentro da área, são participativos ofensivamente. Não à toa, o Eric, que é volante, tem 7 gols na temporada, o Jean Lucas tem 2 gols na Libertadores e 2 gols na temporada também. No mais é isso, o Bahia terá esses desfalques para enfrentar o Cruzeiro. Alguns deles, ou melhor, todos eles são forçados e aí cabe ao Rogério Ceni fazer alterações obrigatórias na sua equipe. Será um jogo difícil, mas o Bahia que vai entrar precisando vencer e precisando dar essa resposta ao seu torcedor que já está impaciente no Campeonato Brasileiro. É um jogo que antecede o duelo do Bahia contra o Ceará no Campeonato Brasileiro e aí depois a Libertadores da América. Então eu acho que se o Rogério Ceni for pensar em poupar alguns jogadores, não vai ser contra o Cruzeiro fora de casa, visando a Libertadores, é claro, mas sim contra o Ceará antes de enfrentar o Atlético Nacional de Medellín pela Libertadores. É isso, essas são as últimas informações do Bahia para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão na quinta-feira às 9h30. Mais uma vez, obrigado pelo convite e, claro, um grande abraço para o meu querido amigo João Paulo. Isso, Michael, muito obrigado aí pelas notícias do Bahia, que vem aí para esse grande jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira. Bahia que vem de 3 jogos sem vencer, hein, galera? 3 empates,
no Campeonato Brasileiro. É uma chance boa do Cruzeiro vencer, mas tem, como o Michael falou muito bem, o Eric Puga aí como um destaque do time. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Quem quiser seguir, antes da gente finalizar o vídeo, quem quiser seguir o canal do Michael, o Michael MD Soc, só ir lá no YouTube do MD Soc, se inscrever no canal, deixar o like lá também, vai ser um vídeo comigo também, falando sobre o Cruzeiro. Então deixa o like, se inscreva lá no canal do Michael, que sabe demais de futebol nordestino, também muito de futebol brasileiro e europeu também, lá no canal MD Soc, beleza, galera? Então se inscreva lá para ajudar o menino, o Michael, e também se inscreva aqui no canal e também deixa o like e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma live aqui do canal, beleza, galera? Então é isso o vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo, tamo junto demais, valeu!